Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, saudações tributárias. Eu sou o professor Ediv Ferreira e esse aqui é o nosso canal de aulas gratuitas do Direito Tributário. Temos aulas semanais com linguagem direta, objetiva, acessível desse ramo do direito. Antes de mais nada, já peço a gentileza para você, se inscreve aqui no canal, deixa seu like nesse vídeo. Além disso, no link da descrição, na descrição tem links para acesso a livros escritos e organizados por mim dentro da área do direito tributário. Hoje, mais uma aula. Estudaremos sobre espécies tributárias de impostos federais, mais especificamente o IPI e o IOF. Então, sem mais delongas, vamos lá. Temos hoje duas espécies de impostos federais: o Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, e o Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF. Lembrando como é que nós vamos estudá-los? A partir da regra matriz de incidência tributária. Os 5 critérios: critério material, o que se tributa; critério pessoal, quem tributa, quem paga; critério espacial, onde se tributa; critério temporal, quando que o fato gerador foi praticado; e o critério quantitativo, quanto se tributa, base de cálculo e alíquota. Vamos começar com o IPI. IPI, né? Então, qual a previsão legal? Aqui nós temos ele no artigo 153, inciso 4 da Constituição Federal. Temos também nos artigos 46 a 51 do Código Tributário Nacional. Temos a lei número 4.502 de 64, o decreto número 7660 de 2021, tá? E o decreto número 7.212 de 2010. Esses aqui são responsáveis por regular o IPI. É um tributo de competência federal. Ele é regulamentado mediante lei ordinária. Ele vai ser criado para quê? Para tributar a industrialização de produtos. Então, vamos começar já com o critério material. O que se tributa? Volta aqui comigo. A nossa Constituição Federal é muito direta em dizer que o fato gerador do IPI é realizar operações de industrialização de produtos. O Código Tributário Nacional vai aumentar um pouquinho o fato gerador. Não tem problema nisso. O Supremo Tribunal Federal falou que isso não é inconstitucional, esse aumento do fato gerador. Afinal de contas, não houve supressão daquilo que está previsto na Constituição Federal. Tá? Então, qual seria o critério material? Primeiro, realizar a industrialização de produtos. Depois, realizar a importação de produtos industrializados, é o desembaraço aduaneiro, não é? E depois realizar a arrematação de bem abandonado ou apreendido, lembrando que bem industrializado. Primeiro, adivinha o que seria industrialização? Quem fala para a gente é o artigo 46, parágrafo único do Código Tributário Nacional. A tal da industrialização seria o quê? Vamos lá ler juntos, ó. Para os efeitos deste imposto, o IPI, considera-se industrializado o produto que tenha sido submetido a qualquer operação que lhe modifique a natureza ou a finalidade ou aperfeiçoe para o consumo. Então, para a gente saber se a gente vai pagar o IPI ou não, a gente vai se perguntar: eu encontro esse produto aqui dessa forma na natureza? Por exemplo, esse relógio. Tem esse relógio na natureza? Não tem. Então, ele passou por um processo de industrialização. Já uma maçã tem na natureza? Tem. Então, não tem processo de industrialização. Então, não paga o IPI sobre a maçã. Perfeito? Beleza. Vencemos o critério material. Vamos para o critério
pessoal. Sujeito ativo é a União, que é quem cobra. Sujeito passivo, que é quem paga. Depende. Pode ser o importador, quando for o desembaraço aduaneiro. Pode ser aqui o industrial, quando o fato gerador for a saída do produto da indústria, né? Ou pode ser um estabelecimento equiparado a industrial. Perfeito? Além disso, pode ser também aquele que arrematar um bem abandonado ou apreendido. Tá? Critério quantitativo do IPI. Aqui a gente está falando de base de cálculo e alíquota. Qual é a base de cálculo do IPI? Depende. Se for um produto industrializado, o preço normal acrescido dos... se for um produto industrializado importado, melhor dizendo, né? Dos tributos de importação. Então, aqui o imposto de importação, as taxas, os encargos cabiais, né? Então, outra base de cálculo, se for a saída do estabelecimento industrial, vai ser o valor da operação, da saída, tá? Ou então o preço corrente de mercado. Se for arrematação, ou leilão, não é? O valor da arrematação, tá? Já a alíquota, Div, ó, as alíquotas do IPI são variadas, tá? A gente vai encontrar essas alíquotas no decreto número 7660 de 2021. 2011, perdão. 2021 não, 2011. São variadas. Cada tipo de produto, cada tipo de bem vai ter a sua alíquota própria do IPI, tá? Então, aqui a gente não tem como saber exatamente quais são as alíquotas do IPI, mas nós precisamos saber uma coisa. A alíquota do IPI segue o princípio da seletividade de maneira obrigatória. Volta comigo. O que seria esse princípio da seletividade? Ó, vai ser um critério de definição de alíquota a partir da importância do produto. Então, aqueles produtos que são mais básicos, necessários, eles terão alíquotas menores, como remédios, por exemplo, ou o absorvente, tá? Ao passo que aqueles produtos são mais dispensáveis ou que façam mal para a saúde, como cigarro, refrigerante, bebida alcoólica, eles devem ter alíquotas maiores. Então, em breve síntese, a seletividade tributária é você selecionar a alíquota aplicada a partir da essencialidade ou do mal que esse bem faz, tá? Então, no IPI, a gente precisa guardar uma coisa, que no IPI a seletividade tributária ela é obrigatória. Guarda isso, por favor, que no IPI a seletividade ela é obrigatória. E por que eu estou focando muito nisso? Para aqueles que estudam para concurso público, por exemplo, uma grande pegadinha de bancas é colocar que é facultativa. Por quê? Porque no caso do ICMS, o imposto estadual, a seletividade é facultativa, enquanto que no IPI é obrigatória. As bancas costumam confundir essas duas coisas, tá? Outra coisa que nós precisamos ter em mente é que as alíquotas do IPI, de uma maneira geral, é um tributo não cumulativo. O que significa dizer que um tributo é não cumulativo? Tributo não cumulativo é aquele tributo que ele gera crédito nas cadeias de, por exemplo, aqui do IPI, de industrialização. Por exemplo, imagine um computador. Para a gente ter o computador, antes precisou ser industrializada a CPU
para industrializar a CPU, precisou ser industrializada a placa-mãe. Para industrializar a placa-mãe, precisou ser industrializado, por exemplo, o chip. Para industrializar o chip, precisou industrializar o plástico. Vejam que é uma cadeia de tributação. Nesse caso, o que se paga em cada etapa dessa cadeia vai se compensar com o que vai pagar posteriormente. Por exemplo, imagine que na industrialização do plástico se pagou R$1 de IPI. E na hora que for industrializar o chip, precisaria pagar R$10 de IPI. Vai compensar o que já se pagou. Tá lá, tem que pagar 10, só que já se pagou 1 na hora que for industrializar o plástico. Faz o quê? Compensa. Em vez de pagar 10, vai pagar R$9. Então, quando há essa cadeia de produção, aquilo que já se pagou nas etapas anteriores vai se compensar. Isso aí é a não cumulatividade, tá? Critério material, critério pessoal, critério quantitativo. Temos aqui ainda o critério espacial. Então, o critério espacial, nos tributos federais é muito fácil, todo o território nacional, não é? E o critério, por fim, temporal, que aí vai depender, né? Se for o produto industrializado, vai ser a saída do estabelecimento. Se for produto importado, vai ser o desembaraço aduaneiro, a data do desembaraço aduaneiro. E se for a arrematação, a data da arrematação. Tá bom? Algumas observações gerais sobre o IPI. Primeira delas, né? No começo, eu expliquei para vocês, quando estávamos vendo o critério material do IPI, que no desembaraço aduaneiro, na importação, se paga IPI, tá? Porém, a pessoa física que importa para uso próprio não paga o IPI, tá? Então, a pessoa física que importar para uso próprio não vai pagar o IPI, salvo se for veículo. Então, a pessoa física que importa um veículo, ainda que seja para uso próprio, o entendimento que o STJ tem hoje é que pagará o IPI, mesmo sendo pessoa física. Tirando o veículo, todas as outras vezes que uma pessoa física importar, que for para uso próprio, não pagará o IPI. Cuidado, quando formos estudar o ICMS paga, ainda que seja pessoa física e ainda que seja para uso próprio. Tá bom? O IPI, não. Por fim, o IPI perante os princípios da legalidade e da anterioridade. Vejam que o IPI ele é exceção ao princípio da legalidade. Significa dizer que não precisa de lei para ter as alíquotas alteradas. O presidente da República, ele pode alterar as alíquotas do IPI mediante decreto. E ele é exceção à anterioridade nonagesimal. Nonagesimal não. Anterioridade do exercício financeiro, tá? O IPI, ele respeita a anterioridade nonagesimal, apenas ela, tá bom? Uma vez que o IPI ele seja majorado, respeita os 90 dias, mas não precisa respeitar a anterioridade do exercício. Perfeito? Quanto a IPI, apenas isso. Vamos passar agora para estudar o outro imposto do dia, também um imposto federal, que é o IOF. IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. Onde que nós encontramos ele, Adiv? Artigo 153, inciso 5 da Constituição Federal e artigos 63 a 66 do Código Tributário Nacional. Temos ainda
o decreto número 6306 de 2007. O IOF é um imposto federal, então só a União vai poder criar. Ele é regulamentado mediante lei ordinária e ele vai ser criado em razão de diversas operações financeiras. Vamos lá, vamos começar pelo critério material do IOF. São alguns, tá? Então, operações de câmbio realizadas por instituições financeiras, entre pessoas jurídicas, entre pessoa jurídica com pessoa física, tá? E além disso, temos aqui também empresas que exercem atividade de assessoria creditícia, assessoria de crédito. Veja aqui a operação de câmbio, né, realizada por instituições financeiras, pessoa jurídica, uma pessoa jurídica de cada lado, e entre pessoa jurídica com pessoa física. Já chama atenção a uma coisa: não incide o IOF quando é operação de crédito realizada entre duas pessoas físicas. Outro critério material do IOF, aqui, né? Operações de seguro realizadas por seguradoras. Temos ainda operações relativas a títulos ou valores mobiliários e operações com ouro como ativo financeiro. Muito cuidado nessa última aqui, o ouro como ativo financeiro. A gente está falando do ouro que é utilizado como moeda, tipo no Silvio Santos, né? O ouro, barra de ouro que vale mais do que dinheiro. Quando o ouro é sobre mercadoria, a corrente, a aliança, a pulseira, isso aí não incide o IOF, isso aí vai incidir o ICMS. O IOF sobre o ouro é apenas quando é sobre operação financeira. Perfeito? Critério quantitativo. Aqui nós temos diversos, né? Então, se for câmbio, no caso a base de cálculo, melhor dizendo. Se for câmbio, vai ser o montante da obrigação. Se for crédito, também o montante da obrigação. Então, vale a pena ressaltar que no caso do câmbio, aqui é aquela compra e venda de moedas, né, estrangeiras, por exemplo, nós levaremos em consideração o montante na moeda nacional, atualmente o real. Se for seguro, o valor do prêmio. E se for título e valores mobiliários, vai depender. Se tiver a emissão, o valor mais o ágio, caso haja, né? Na transmissão, compra e venda de títulos, o preço nominal ou o valor em bolsa, né? A cotação da bolsa. E se for no pagamento ou resgate, vai ser o preço. Com relação às alíquotas, cada tipo de operação tem uma alíquota própria, tá? Então não vale a pena aqui tratar porque não é de demasiado estudo jurídico. Tem coisa que a gente aprende, tem coisa que a gente consulta. Isso aqui é uma coisa que se consulta. Perfeito? Critério espacial. Aqui, como todo tributo federal, né, todo o território nacional vai ser o critério espacial do IOF.
critério pessoal, sujeito ativo, união, sujeito passivo, quem realizar a operação financeira. Lembrando aqui que o IOF ele é um imposto que ele é considerado imposto indireto. Então, nesses casos, por exemplo, seguro, quem é o sujeito passivo? A seguradora, não o segurado. Mas acaba que ela embute o que ela paga de IOF no preço do serviço. E aí, indiretamente, é repassado para nós, consumidores finais. Tá bom? E o critério temporal, também aqui é algo que nós consultamos, né? Algo que nós aprendemos, porque cada tipo de operação vai ter o seu próprio critério temporal, tá? Para encerrar, perante os princípios da legalidade e da anterioridade. Guardem que o IOF ele é exceção a ambos. Legalidade não precisa de lei para ter suas alíquotas alteradas. O presidente da República pode alterar as alíquotas do IOF mediante decreto. Da mesma maneira, uma vez que ele é majorado, não precisa respeitar a anterioridade. Qual? Nenhuma delas, nem do exercício, nem nonagesimal. Já tem validade imediata. Perfeito? Conseguiu compreender esses dois impostos, o IPI e o IOF? Espero que sim. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixa seu comentário aqui. Ou pode me procurar por quaisquer dos canais que eu deixo logo ao final aqui da nossa aula. Mais uma vez eu te peço, se inscreve aqui no canal, deixa seu like nesse vídeo. E mais uma vez, em caso de dúvidas, não hesite em me procurar. Vai ser um prazer poder conversar mais um pouco com você. Então, encerramos aqui a nossa aula de hoje e te convido para a nossa próxima aula. Espero lá!